Dito isto, os países Bélgica, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta e Suécia já aplicam hoje estas taxas supletivas. Mas podem os senhores deputados interrogar-se. Bom, mas na Bélgica, na Holanda, na Hungria, na Irlanda, na Itália, nestes países, a banca é mais forte que a banca portuguesa e, portanto, pode aplicar estas taxas supletivas. Ocorre, no entanto, que a banca portuguesa já usa comissões supletivas. Já as aplica. Quando? Sempre que os cartões dos bancos portugueses são utilizados fora de Portugal. Ou seja, quando qualquer um dos bancos portugueses que vimos ali, acionistas da Unicre, emitem um cartão e esse cartão é utilizado em Espanha, na França, na Bélgica, em qualquer país europeu, aquilo que o banco português recebe, por uma transação que se diga é mais cara porque feita mais longe, tem mais risco porque feita fora do país, os bancos portugueses já consideram que é negócio, e emitir cartões e receber fora de Portugal é esta taxa supletiva. Portanto, não é sequer um problema dos bancos portugueses não estarem preparados para a receber, porque o cartão de um banco de português paga em toda a zona euro 0,2 e paga em Portugal, no tal acordo de acquiring, 0,8, o tal acordo a que chegou consigo próprio, na medida em que a Unicre é uma extensão dos bancos. Primeira pergunta e primeira resposta. Porquê é que é caro? É caro porque a mecânica de formação das interchange fees em Portugal é perturbada do ponto de vista concorrencial. É caro porque as interchange fees em Portugal são 4 vezes superiores àquilo que poderiam ser se não houvesse acordo entre a Unicre e os bancos. Segunda razão. Porquê é que é tão caro? É caro porque há um uso abusivo das regras dos cartões. Como os seus deputados sabem, existem 3 tipos de cartões. Os cartões de débito. Os cartões de débito caracterizam-se por serem imediatamente debitadas as contas dos clientes. Os cartões de crédito, em que o cliente tem um crédito, eles são diferentes do ponto de vista do cliente. Porque o cliente vê a sua conta debitada no imediato e o retalhista paga em média 0,9% de taxa. No caso do crédito, o cliente tem mais tempo para pagar e o retalhista tem uma comissão superior. Ora, apareceu agora uma nova figura, que são os chamados cartões de débito diferido. Esta é a definição do Banco de Portugal, a taxa que os retalhistas pagam é a mesma, 1,4%, mas os bancos, ou alguns bancos, em concreto, não todos, há alguns bancos em Portugal, inventaram bem, uma nova categoria de cartões. São os chamados cartões de débito diferido fantasmas. São uns cartões que se diz que existem, mas são difíceis de provar. O que é que fazem estes cartões? São cartões que debitam no imediato a conta do cliente, mas o retalhista paga comissão de crédito. Ora, isto é um excelente negócio e seria excelente se não fosse, do nosso ponto de vista, ilegal. Mas, de facto, isto existe. E para que não subsistam dúvidas, os senhores deputados terão, na sequência deste slide, uns slides a demonstrarem a utilização destes cartões. Sendo que no primeiro, o que vamos ver é um cartão destes. Eu quase que me senti tentar, mas só tinha pouco tempo, a trazer para aqui os terminais para vos demonstrar que isto é possível. Temos um retalhista a receber um cartão às 12h28 de um determinado dia, uma transação de 4,99€, verifica-se que o retalhista está a pagar Mastercard crédito N, aquelas letrinhas lá em baixo dizem, portanto o retalhista paga a crédito. E vamos ver que no extrato do cliente retirado no multibanco 4 minutos depois, o dinheiro já lá não está. Ou seja, estes cartões fantasma existem. Aqui está uma demonstração de que estes cartões fantasma existem. Uma transação é retirada ao saldo do cliente a débito, mas foi taxada ao retalhista a crédito. Aliás, só para se ver que é mesmo um cartão fantasma, este mesmo cartão, se passar num outro terminal, num terminal que seja apenas um terminal multibanco, onde se vê ali uma transação a 5 euros, só para diferenciar uma transação da outra, verificarão que essa transação, que também foi debitada na conta imediatamente, é uma transação que foi retirada e a quem o retalhista pagou taxa multibanco. Ou seja, estes cartões são uns cartões que, de facto, são cartões fantasma na medida em que permitem este abuso. Debitar o cliente no imediato, mas sobre o retalhista aplicar, peço desculpa, andar para a frente, aplicar comissões de crédito.
Isto acontece com muita frequência. Há 2 bancos em Portugal em que 90% dos cartões já são assim. E mais, os bancos estão a fazer isto de forma intensa. Vê-se aqui uma carta enviada por um banco à generalidade dos clientes a dizer-lhes que a única vantagem deste novo cartão, e é verdade, é que ele tem uma nova imagem emitida com chip. Portanto, não se informa ao cliente do que é que está a acontecer, o cliente continua a julgar que tem pura e simplesmente consigo um cartão de débito, ele na prática é de facto um cartão de débito, e sem ser solicitado pelos clientes, o que os bancos estão a fazer é substituir cartões de débito imediato por estes cartões fantasma de forma muito agressiva. E, portanto, os retalhistas estão a ser vítimas, por um lado, de taxas elevadas fixadas por mecanismos pouco concorrenciais e, por outro lado, por cartões que são cartões fantasma e que estão a ser distribuídos de forma maciça pelos clientes, sem informação aos clientes do que de facto os cartões são. O que é que nós propomos? Um slide, e as nossas propostas são muito simples. Primeira proposta é limitar em Portugal a fixação das interchange fees ao valor estabelecido para as transações intra-europeias. O que, aliás, os bancos portugueses já aceitam nas transações que fazem fora de Portugal. Esta limitação é, ou pode ser, da exclusiva competência da Assembleia da República. Se a Assembleia da República quiser legislar, pode imediatamente garantir que os retalhistas veem uma redução nas transações, nas taxas de 118 para 120 milhões de euros. Segunda proposta, a proibição dos cartões de débito diferido fantasmas. Aliás, em linha com o que o Banco de Portugal já veio dizer, mas não fazer. E mais, e é muito importante isto porque os bancos já se aperceberam deste movimento e agora estão a fazer uma coisa nova, que é emitir cartões com um plafond pequenino. 30 euros, 40 euros, 50 euros. Para quê? Para haver uma espécie de crédito. E então o que é que acontece? O cliente tem crédito até 50 euros, rapidamente ultrapassa esse montante, mas o retalhista paga sempre a crédito, sendo que o cliente, quando ultrapassa os 50 euros, vê a sua conta debitada no imediato. E, portanto, o que nós propomos é que só se permitam cartões de débito diferido, mesmo dos verdadeiros, se for permitida a aplicação das comissões em função da natureza da transação. Ou seja, eu, retalhista, se o cliente for cobrado a crédito, paga crédito, não me oponha a isso. Se o cliente for cobrado a débito, paga débito. É só isso que eu quero. E, finalmente, dar aos retalhistas a opção de escolher o uso do esquema de débito, isto já é marginal, porque nós hoje temos cartões que são simultaneamente multibanco e Visa Eletron, e, curiosamente, esta proposta deveria ter sido aqui trazida pela CIBS, nós hoje temos cartões que são multibanco e Visa Eletron, e o retalhista não pode escolher qual é o sistema de pagamento. E as máquinas são inteligentes, e são inteligentes para quem as faz, e, portanto, todas as transações vão pelo sistema sempre mais caro. Ou seja, nós estamos quando há um cartão Visa e multibanco, ele é sempre por defeito transacionado pela Visa, pagando comissões à Visa, em vez de ser transacionado pela transação mais barata, que por acaso é multibanco e que por acaso é da CIBS. Portanto, esta medida, sendo aqui trazida pela APED, poderia ser uma medida da CIBS. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo, mas isto é de facto muito complexo. Tem nada que te